E aí, tudo certo? Vamos para mais uma aula de matemática? Eu quero saber como é que foi o jogo. Lembra do jogo que vocês fizeram antes? Eu quero saber quem aí de casa ganhou, se foi muito difícil, se vocês tiraram números altos para colocar no cordão branco, e aí foram para o azul, e depois dos 10 formados foram para o vermelho. Quem será que conseguiu chegar no vermelho? Ai, meu Deus do céu, hein? Vamos fazer agora algumas atividades relacionadas ao jogo. Preparados? Então vamos lá. Pega a sua apostila, abre na página 27, situação problema. Então vamos pensar. Vocês já jogaram o jogo, vocês já sabem como funciona. Quero que vocês observem agora a imagem que representa um dos momentos do jogo. Então, olha só, quantas conchas tem ali no branco, quantas conchas tem no azul e quantas conchas tem no vermelho. E agora vocês vão responder para a prof. Qual dos dados a seguir permitirá a conquista de mais uma concha no cordão azul? Então, ó, quantas conchas eu tenho no branco? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se eu tenho 5 conchas no branco, quantas conchas eu vou precisar para ir para o azul? Será que é o 4, o 6 ou o 2? Se eu tenho 5 e eu colocar 2, eu vou para o 7. Então, não dá. Se eu colocar 5 e eu tirar 6, eu vou para o 11. Eu posso daí já colocar uma concha no azul? Posso! Muito bem. E se eu for para o 5 e tirar 4, eu vou para o 9. Então, não dá porque eu não cheguei no 10. É no 10º que a gente troca. Certo? Então, qual que é o dado que vai permitir a conquista de mais uma conchinha no azul? Muito bem, quem respondeu 6. Ótimo, no dado 6, se eu tirar, eu consigo mais uma concha no azul, certo? Porque quantas conchas mesmo eu preciso ter no branco? 10, para daí eu conseguir desfazer, certo? Agora o probleminha 2. Para ganhar o jogo, quantas vezes é preciso desfazer o cordão branco? E o cordão azul, quantas vezes é preciso desfazer? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha só, no cordão branco, eu preciso desfazer 10 vezes, certo? Para aí depois eu conseguir colocar uma no azul, certo? E o cordão branco, quantas vezes eu preciso desfazer? O cordão azul, quantas vezes eu preciso desfazer? Uma única vez, porque aí eu já vou conseguir colocar um lá no vermelho. Correto? Então, eu preciso ter 10 conchinhas no branco e desfazer 10 vezes para daí depois ir para o azul. E o azul, uma única vez eu desfazendo, eu vou para o vermelho, certo? Lembrando que a gente está falando de unidades, dezenas e centenas, ok? Próxima atividade, página 28. Hora de resolver problemas. A gente tem um problema aqui. Eu vou ler para vocês para a gente resolver juntos, ok? E é criador de animais. Para não perder a tradição do seu povo, desafiou seus filhos, Jabari e Adana, a contar os animais de seu rebanho. Ajude as crianças a contar os animais da fazenda de Rom e registre a quantidade na tabela a seguir. Vamos começar pelas cabras? Então, vamos lá. Quantas cabras a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas cabras eu tenho sozinhas? 8. E quantos grupos de 10 eu tenho nas cabras? Eu cheguei a ter grupos de 10? Sim ou não? Não, porque eu só tenho 8 cabras sozinhas. Então, sozinhas 8 e grupos de 10 cabras eu tenho 0. Muito bem, eu não tenho um grupo de cabras, certo? Então, na contagem das cabras, quantas vezes o cordão branco foi desfeito? Lembrando, para desfazer o cordão branco, eu preciso
de 10 o cordão branco, se eu não cheguei a 10, o cordão branco pode ser desfeito? Não, muito bem. Então, na contagem das cabras, quantas vezes o cordão branco foi desfeito? Nenhuma. Muito bem. 0, não foi desfeito nada. Ok? Então, o cordão branco não foi desfeito. A prof está fazendo a correção com vocês. Quantas cabras sozinhas eu tenho? 8, muito bem. E quantos grupos de 10 cabras? 0, muito bem. Joia! Próxima atividade, então. A prof já até circulou ali para vocês. Agora é minha vez. Vamos contar as ovelhas, na página 29. Então, assim, cada grupinho desse de ovelhinha tem 10, certo? Mas eu tenho um grupo ali que não deu 10, que é o grupo aqui da direita. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas ovelhas sozinhas eu tenho? Quantas? 6. Quantos grupos de 10 ovelhas? Daí você vai ver, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 10 ovelhas. E ali tá perguntando, 10 grupos de 10 ovelhas. Eu tenho 10 grupos de 10 ovelhas? Não, eu só tenho 5 grupos de 10 ovelhas, certo? Então vamos corrigir? Ó, a prof circulou para vocês. Aí na apostila de vocês eu quero que vocês também circulem, certo? Pode ser de qualquer cor. Eu fiz de vermelho, mas vocês podem fazer de qualquer cor. Então, quantas ovelhas sozinhas eu tenho? Que não deu 10. Eu tenho 6. Quantos grupos de 10 ovelhas? 5 grupos de 10 ovelhas. E eu tenho 10 grupos de 10 ovelhas? Não, eu só tenho 5, então eu tenho 0, porque eu não tenho 10 grupos de 10. Então, eu coloco o 0, certo? Então, quer dizer que eu tenho quantas ovelhas ao todo? Olha o número que deu ali. Muito bem, quem respondeu. Eu tenho 56 ovelhas ao todo, certo? Próxima atividade. A Dana, vamos lá. A Dana, veja quantas vacas há nesse pasto. Vamos contar juntos? Claro que sim. Então, a prof até colocou o vermelhinho ali de volta do ladinho para vocês. Em cada grupinho, eu tenho 10 vacas, certo? Em cada parte daquela ali, eu tenho 10 vaquinhas. Então, vamos ver quantas vacas eu tenho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só, eu tenho 10 grupos de 10 vacas. E embaixo eu tenho algumas vacas perdidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacas perdidas, certo? Então, agora vamos corrigir. Vacas sozinhas, que são as vaquinhas perdidas. Quantas vacas perdidas a gente tem? 8 vacas perdidas. Grupos de 10 vacas eu tenho? 0 grupos de 10 vacas. Porque eu vou ter 10 grupos de 10 vacas, certo? Então, o total das vaquinhas que tem ali são 108 vacas. Por que 10 grupos de 10 vacas eu não tenho? Porque eu não tenho só um grupo. Eu tenho 10 grupos de 10 vacas. Ou seja, eu tenho 100 vacas. Certo? Então, ali a gente já está utilizando a centena. Ok? E aí, estão conseguindo fazer, certo? Qualquer coisa, volta o vídeo na prof. Relembra do jogo um pouquinho também, que vai ajudar, tá? E ali embaixo, daí tá perguntando. Na contagem das vacas, quantas vezes o cordão branco foi desfeito? E o cordão azul? Então, olha só, aqui, o cordão branco, ele foi desfeito quantas vezes? Muitas vezes, certo? Mas quantas? Para eu formar lá o grupo dos 100, eu preciso desfazer ele 10 vezes para a gente ir para o azul. E quantas vezes o cordão azul foi desfeito?
Muito bem, quem respondeu uma vez, porque eu tenho só 100 vacas. Então, se eu desfiz o cordão azul uma vez, ele foi lá para o 100, lá para o vermelho, lembra? Então, na contagem das vacas, quantas vezes o cordão branco foi desfeito? 10 vezes. E o cordão azul? Uma vez, certo? Por hoje as nossas atividades encerraram, certo? Já é sexta-feira. Olha como a semana passou rápido, gente. Façam as atividades com calma. Vocês são inteligentes e capazes, tá? Beijo da prof. Que seja um final de semana de muita alegria, muito descanso, tá? Igual aquele gatinho assim, bem se espreguiçando. Sintam-se abraçados. Eu estou morrendo de saudade. A cada dia que a gente fica em casa é um dia a mais próximo para a gente se ver. Pensem dessa maneira que vai chegar bem rapidinho, tá? Um beijo, bom final de semana e cuidem-se!